Iniciamos a gravação. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje com esta lição, Apocalipse 14, que são as duas colheitas acontecendo na terra. Nós vamos ver se são iguais ou se são diferentes. Então estamos aqui, hoje é 21 de novembro, acertei? 21 de novembro, né? Estamos aí há pouco mais de um mês para mudar de ano e agradecemos ao Senhor. Eu louvo a Deus pela face de cada irmão, cada irmã. Estamos aqui nesta manhã, Deus nos permitiu chegar aqui, estamos alegres por isso, amém? Então, irmão, nós vamos começar com oração. Nós precisamos da bênção de Deus, e as coisas de Deus, a palavra e tudo mais, está escrito lá em Coríntios, que se discerne espiritualmente, né? Não é a inteligência humana, a razão humana que alcança, não, é só pelo Espírito de Deus, né? Então, convido os irmãos a gente ficar de pé para fazer essa oração. Irmão Jaiminho vai pedir a Deus que abençoe nossa escola. Tem as salas aqui, tem Baixa do Vale, tem Novo Mambaí, tem Zé Costa, Baru, viu? Né? Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, a nossa lição, nós estamos aqui, ó, quer ver? Vou te mostrar onde é que a gente está. Nós estamos no Apocalipse 14, onde chegamos aqui. Ó, deixa eu ver aqui para comparar. Essa ou então paralela. Essa aqui vai ser essa Ara e essa aqui vai ser a João Ferreira. Mas nós temos aqui, eu vou colocar as duas para a gente poder comparar. É uma beleza isso aqui. Estamos aqui, irmão, chegamos naquela voz sobre o descanso dos mortos, né? Aí diz aqui no versículo 14, essa letra está miúda, deixa eu fazer diferente isso aqui. Ó. A ceifa da terra. Ficou melhor? Vocês devem fazer o seguinte, vocês devem abrir suas Bíblias, viu? Quem tiver, para não perder o hábito também e para ver se eu não estou lendo errado. Olhei. Bom, João sempre diz, presta atenção, no Apocalipse, duas coisas. Uma ele diz assim, eu olhei e vi. Outra ele diz assim, eu ouvi, né? Você tem que saber a diferença quando ele olhou, quando ele viu e quando ele só ouviu. No caso aqui ele diz assim, eu olhei e eis. Nessa versão antiga, quando diz eis, é porque se refere a alguma coisa que você tem que prestar bastante atenção, né? Essas versões novas, NVI, Nova Almeida, não tiraram o eis, porque acho que no português é uma coisa assim, tipo exclamação, né? Então, irmãos, uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro
e na mão uma foice afiada. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. 16. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra, e a terra foi ceifada. 17. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada, vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras. O anjo meteu sua foice à terra, vindimou as uvas da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, né? Deixa eu ver com você aqui. Então, irmãos, nós temos aqui, irmão, dois relatos. Eu vou ver se eu consigo colocar os dois paralelos, para a gente ver a diferença entre um e outro. Ó, o primeiro diz assim: olhei, diante de mim estava nuvem branca. Irmão, Jesus vindo com as nuvens do céu alguma coisa, porque se refere a Daniel capítulo 7. Ó, e alguém vindo do céu alguém semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu colocar aqui para você ver. É em Daniel 7 que tem isso aqui, ó. E a gente sabe que Apocalipse e Daniel vão juntinho, né? Apocalipse e Daniel. Visão dos 4 animais, do ancião de dias, Filho do Homem. Ó, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, irmãos, esta é a profecia de Daniel sobre um que viria para assumir um reino que nunca mais ia acabar. Então, quando Jesus se refere a ele mesmo como sendo o Filho do Homem, Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento da profecia de Daniel, aquele rei que virá. E aí, irmãos, essa questão de vir com as nuvens, Jesus se referiu a isso quando Pilatos faz aquelas perguntas. Jesus diz: olha, vocês verão o Filho do Homem vindo do céu com as nuvens. Então, essa alusão às nuvens é para poder configurar o quadro inteiro, que se refere ao Filho do Homem de quem falou Daniel, que Daniel viu ele vindo com as nuvens dos céus. Então, quando a gente chega aqui no Apocalipse, né? A gente chega aqui no Apocalipse, ó, e diz assim:
Uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao filho do homem, filho de homem. Que tem uma referência, que é o que a gente está vendo aqui, né? Daniel 7,13 a gente acabou de ver. Ele estava com uma coroa, deixa eu subentar, que ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. É diferente aqui para trás. Deixa eu ver aqui se eu acho para você. Capítulo 9, não sei se a gente viu aqui. Capítulo 9, aqueles gafanhotos esquisitos, aquela coisa toda, onde diz que eles tinham coroa. E não diz que as coroas eram de ouro, diz que a coroa era parecida com coroa de ouro, né? Aqui, irmão, ó. Algo como coroa de ouro. É diferente do que diz aqui, porque aqui diz assim, ele tinha coroa de ouro. Aqui diz que tinha algo como. Quer dizer, nós sabemos, irmãos, que toda obra do maligno é uma obra de imitação. O maligno, ele tenta imitar, né? Então até nisso aqui, ó, coroa como de ouro, mas no caso aqui de Jesus, não, a coroa é de ouro mesmo. Eu vou fazer uma por uma para vocês verem, ó. Aí diz assim, irmão, só que eu mudei de Bíblia, eu quero essa aqui, tá? Ok. Então vamos lá. Aí foi dito: toma a foice e faz a colheita, pois a safra da terra está madura. Aí, irmão, aquele que estava sentado sobre a nuvem fez essa colheita, que é o próprio Jesus. Jesus mesmo só diz que ele fez a colheita. Pronto, colheu. A segunda colheita, irmão, é diferente, presta atenção. Outro anjo também saiu do santuário trazendo uma foice afiada. E outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Por que fala do anjo que tem autoridade sobre o fogo? É porque lá no capítulo 13, irmãos, diz que a besta vai fazer muitos sinais, inclusive faz descer fogo do céu. A besta, lá no capítulo 13, precisa voltar, vocês sabem que está lá. Agora, existe um anjo que é bem mais do que a besta, ele tem poder sobre o fogo, né? Só para mostrar que do jeito que eles imitam lá, Deus tem mais alguém. Muito bem. E disse: toma a tua foice e ajunta os cachos da uva. A primeira colheita, irmão, parece que é de cereal, tipo trigo. O trigo é muito parecido com o arroz. A lavoura do trigo, quem não conhece, mas é muito parecido. Dá o pendão com os grãos, você vai com a foice, junta os cachos. É igualzinho colher. Aqui, irmãos, é de uva. E quem colhe essa aqui, ó, é o anjo. O anjo passa a foice sobre a terra. Nessa outra aqui você viu, ó, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice. Um é Jesus, o outro é o anjo. Essa outra aqui também, irmão, além de colher, ajunta e lança no lagar e pisa. Pisar no lagar, irmãos, era um sistema de fazer o suco da uva e também o vinho, que era um tanque de pedra, tipo uma piscina de pedra, onde então inclinado e num canto tinha uma saída, e eles faziam isso pisando. Os ceifeiros iam jogando os cachos de uva, e ali geralmente era a mulher que fazia isso, ficava ali pisando, aí ia escorrendo, né? Ia escorrendo ali o suco, que virava vinho, e virava qualquer coisa que seja. Mas aí, irmãos, diz que
esse pisar, aí diz que correu sangue do lagar. Por que mistura que pisou uva e saiu sangue? É por causa da cor. A cor é parecida, mas o certo é que diz que corre, esse sangue que corre do lagar, cerca de 300 quilômetros a 1,5 metro de altura. Se calcula que é 1,5 metro de altura o freio de um cavalo, né? O que seria daqui a Sobradinho, um rio de sangue de 1,5 metro de altura daqui a Sobradinho. A pergunta que fica nesses dois textos, irmão, por que são duas ceifas? E é o mesmo povo que está sendo ceifado na primeira e o povo que está sendo ceifado na segunda, que é das uvas? Essa é a questão. Irmãos, a ideia aqui é que vai ser uma mortandade, uma carnificina sem precedente. Vai morrer gente demais. Dos dois lados, porque não vai morrer gente só do lado. Isso aqui, irmão, está nos encaminhando já, o Apocalipse aqui já está nos encaminhando para o final da tribulação, numa guerra de campo, num local chamado Armagedon. O local chamado Armagedon, irmãos, é um lugar plano, muito grande, tamanho de vários estádios de futebol, onde no passado, se você procurar Armagedon, existiram várias guerras, muito sangue já foi derramado nesse lugar. E aí vai profetizar no Apocalipse que o Senhor vai juntar todas as nações ali para uma guerra. Então, da parte do Senhor, eu queria que os irmãos lembrassem aqui, que os 144 mil foram ofertados como primícia. Oferta de primícia. A oferta das primícias, irmão, geralmente era a primeira ceifa. A lavoura em Israel era feita toda com oração. Quando eles iam preparar a terra para plantar, fazia culto um dia, 2 dias, vários dias antes, para preparar a terra. Quando era na época da colheita, fazia o culto para colher, e o dízimo era os primeiros feixes que colhia, separava, eram as primícias. Quando diz que os 144 mil foram oferecidos como primícia, significa que eles vão ser ceifados, são vidas, a gente chama de mártires. O que é um mártir? A pessoa que dá a vida, no caso da nossa fé, alguém que dá a vida pela fé, vai morrer mesmo, vai ser fuzilado, enforcado, degolado, alguma coisa vai acontecer. Então, lembrando que esses 144 mil, eles foram ofertados como primícias. Então é possível, irmãos, que essa primeira turma aqui, que quem vai colher é o próprio Jesus. Deixa eu dormir só um pouquinho. Esses primeiros aqui, que é a ceifa que Jesus colhe e não acontece nada com ela, simplesmente guarda, que seja os crentes aqui daquela época. Os 144 mil vão morrer na batalha. Só que bem antes aqui, olha a primeira coisa que diz aqui antes de entrar nisso, irmão. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim. Eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Logo em seguida vem a ceifa. Então as coisas têm que ligar. Vai ter a ceifa. É Jesus quem está ceifando. Mas antes diz, bem-aventurados os que têm o privilégio de derramar o seu sangue por Jesus, né? Então, irmãos, aqui é diferente o 17, né? Sai outro anjo. As uvas são
ceifadas, ajuntadas, lançadas no lagar e pisadas. Então aqui se entende que é os mortos do outro lado, que vai morrer dos dois lados, é guerra, morrer dos dois lados. Então, irmãos, aqui são aqueles que aceitaram a marca da besta, porque eles vão ser, veja onde é que eles vão ser lançados, no lagar da ira de Deus. Eles vão ser ceifados e lançados na ira de Deus, o que não acontece com os salvos. Então, tem muito debate sobre isso aqui, porque duas ceifas, mas o entendimento mais comum e mais aceito por nós é que vai ceifar dos dois lados. Na guerra vai morrer dos dois lados, só que os de Jesus é ele mesmo que recolhe, né? Como ele diz, e os outros ele manda um anjo pegar e jogar na ira. Então a gente entende aqui, estamos chegando já no 14, nesse final, e a nossa lição diz assim, ó: o quarto anjo clamando ao Filho do Homem, saiu do templo celestial já. A misericórdia de Deus não é eterna. Onde é que diz esse já aqui? Quando diz assim, ó, entendi. É quando diz assim, ó, que diz assim, ó: está madura, já está madura, já está madura. Então esse já, irmão, vem dizendo uma coisa interessante. A misericórdia de Deus não é, ela é longa, mas ela tem fim. A gente fica assim um pouco prestando atenção, que a gente ouve em mensagens ou em hinos: Deus nunca desiste de você. Eu já ouvi, Deus nunca desiste de você. Aí eu vejo João, lá na carta dele, dizendo assim: tem pecado que é para a morte. E eu digo a vocês, não ora por esse mais não. Pecado, não ora mais por ele não. Deus já abriu mão, Deus já abriu mão dele. Então, irmãos, algumas maneiras de às vezes querer aumentar a esperança das pessoas, dizer, não, Deus nunca vai desistir de você, pode ter um efeito contrário do que a gente ensinar, que até a misericórdia de Deus tem limite. Eu acho essa mensagem mais edificante. Mas você tem vivido dessa forma, Deus tem tido misericórdia, mas fica tranquilo que Deus nunca vai desistir de você. Eu acho melhor dizer, olha, você presta atenção que até a misericórdia de Deus tem limite. É melhor você prestar atenção nisso aqui, né? Então, irmãos, vem aqui dizendo o outro anjo, né? Muito bem. Irmãos, a verdade, irmão, deixa eu falar para vocês, é que várias igrejas protestantes, evangélicas, inclusive pentecostal, elas hoje são adeptas do universalismo. Você sabe o que é o universalismo? Toda a humanidade vai ser salva. É que a gente falou numa aula passada, essa ideia que a gente tem na nossa declaração de fé, de castigo eterno para os perdidos, não vai ter isso não. No fim, todo mundo vai ser salvo, ninguém se perde. Então não faz sentido ter igreja nem nada. Não faz sentido. Se no fim todos são salvos, né? É uma confusão, irmãos, entre a doutrina. A doutrina mostra que a morte de Jesus é suficiente para salvar a humanidade inteira. Suficiente, mas ela só é eficiente, João 1,12, aos que o receberam, todos que o receberam. Então a gente pergunta na igreja: alguém quer receber Jesus? Então ela é eficiente nos que receberam, né?
Então agora, irmão, capítulo 15, deixa aí com vocês para o capítulo 15, ó, vi, de novo, irmão, não é ouvir, é vi. Eu estou engasgando? Obrigado. Irmãos, aqui João de novo vê outro sinal grande e maravilhoso. Vocês lembram quando é que João disse que viu um sinal grande e maravilhoso? Antes desse, você lembra? Quem lembra? Foi aqui, ó. Ó. Apocalipse 12, vi um grande sinal no céu. Lá quando ele vê a mulher vestida do sol, e viu também outro sinal de um dragão grande, né? Agora aqui João vê um sinal. Irmão, um sinal não é a imagem exata. O sinal é um símbolo que te mostra alguma coisa, tipo, proibido estacionar. É um E com uma cruz vermelha. É um sinal, né? Aí, irmão, vem aqui, ó. 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Irmãos, lembram que nós já vimos os 7 selos. O 7º selo abriu as 7 trombetas. E a gente vem aqui num parênteses, porque agora vai vir as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu lembrar para vocês, irmãos, a ideia, tem que estar recapitulando, né? Não é que é uma sequência. Primeiro acontece a abertura dos 7 selos, depois acontece o toque das 7 trombetas, depois acontece o derramar das 7 taças. Não é essa a ideia. Todas as 7ª ou 6ª da sequência termina com a volta de Jesus. A abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças são ao mesmo tempo. Agora são de fontes diferentes. São fontes de terror, de morte, de fome, assim. Os selos, devido aos cavalos, fala da ação humana, militar, guerra, o homem derramando sangue. As trombetas fala de demônios, vão ser liberados demônios, que diz aqui no Apocalipse, nunca antes Jesus permitiu nem eles passar aqui na terra. Então as trombetas, ao mesmo tempo que a maldade humana, a gente sabe o que é a maldade humana, né? Está agindo, ao mesmo tempo os demônios estão agindo, e ao mesmo tempo Deus está derramando a sua ira. A gente compara, irmãos, com o dilúvio. O dilúvio não foi somente chuva. No dilúvio diz que houve chuva, que as fontes do abismo se romperam, e com certeza, irmãos, houve os tsunami. Então vinha água de cima, brotava a água de baixo e vinha os mares de lado, vinha água de todo canto. Tanto assim que, só para afirmar, irmãos, aquela ideia do povo chovendo e água subindo, e o povo, Noé, abre a porta, isso não teve condição de existir não, irmão. Foi como no piscar de olho mesmo. Pá! Como canta a irmã Hermínia no dia do estrondo. O dia do estrondo. Uma coisa de uma vez. Então, no Apocalipse também há um dilúvio. Só que de consequências, né? Agora diz aqui, irmão, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Ó. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem
e o número do seu nome. Então, irmãos, imediato, veja aqui, que imediato a colheita que Jesus faz na primeira colheita, João vê os que venceram, provável que sejam os 144 mil que foram martirizados, e que antes diz, bem-aventurados esses que morrerem agora pela causa. Então eles são vistos em pé, junto ao mar. Um vidro misturado com fogo, o que temos aqui é uma coisa visual, porque noutra versão diz cristal. Então o cristal reflete bem, o fogo quando bate no cristal, aquilo dá reflexo de não sei quantos milhões de pixels de cor diferente, fica uma coisa linda, né? Aí, irmãos, eles seguravam harpas, que a gente viu que conforme a tradução quer dizer cítara ou harpa, harpas que lhe haviam sido dadas por Deus. É interessante. Receberam uma harpa de presente de Deus, né? Agora, irmãos, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Qual é a comparação aqui entre Moisés, o Cordeiro e o mar? Lembra do mar de vidro aqui, ó? O mar de vidro. O mar, tem o mar e tem o canto de Moisés. Moisés, depois que atravessou o mar, cantou? Cantou ou não cantou? Você já leu lá o que Moisés cantou? Porque o que eu quero ver aqui com vocês, irmão, é o conteúdo, a letra, a doutrina que tem. A gente volta a falar sobre isso, porque nós temos que ter muito cuidado, irmãos do louvor. Eu sei que aqui tem um pente fino, não é de qualquer maneira que os irmãos vão escolhendo um hino para ensinar para a igreja, mas a gente quer ver o conteúdo pelo seguinte, irmãos: as igrejas neopentecostais e o catolicismo do Marcelo, padre Marcelo, que segue a mesma linha, é a mesma coisa. A função dos hinos que eles cantam não é adorar, é doutrinar. É tipo credo. O credo é um resumo que você decora, é verdadeiro, o credo apostólico. As pessoas que não liam, um resumo do que a gente crê, mas é para doutrinar. E eu falei para vocês que gostam de ver de manhã, toda manhã. Aí, irmãos, a gente tem que ver, hoje para você ouvir um hino, dizer, vou cantar esse hino na igreja, a minha banda vai ensaiar esse hino para ensinar para a igreja, tem que prestar bastante atenção, porque veja bem aqui, olha, eu quero voltar aqui, irmãos, entre Moisés e Jesus, porque olha o canto: Senhor, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é uma letra que exalta Deus, está doutrinando dogmas da igreja, doutrinas da igreja, uma série de coisas, não, está exaltando Deus. Justos e verdadeiros, está falando que Deus é justo. Mas isso aqui são atributos de Deus, chama-se atributos de Deus, é o nome que dá, né? Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então, irmãos, são hinos que louvam Deus e os seus atributos. A sua pessoa é grande e maravilhosa, as obras, e os atributos de Deus, santidade, amor, perfeição, né? E aqui, irmãos, ele é chamado de Rei das Nações. Me parece que é somente Jeremias, parece que é só Jeremias que também coloca em Deus esse título,
Rei das nações, ó Rei das nações. Que é uma mensagem política, né? Porque quem governa a nação é política. Aí pergunta: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Porque, irmãos, lá no capítulo 13, na besta, a pergunta que se faz é: quem não temerá a besta? A besta tem poder de polícia, de prender, de confiscar os bens, de torturar, de decretar a pena de morte. Então se pergunta lá no 13, né? Quem é como a besta? Inclusive o nome Miguel, do arcanjo, é quem é semelhante a Jeová. Quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a Jeová? Quem não temerá a besta? Quem não temerá a Deus? Então aqui nós vemos o tempo todo, irmãos, um embate entre a besta e o verdadeiro Deus. Todo o Apocalipse, desse capítulo 14 e 15, vem sempre confrontando. Olha, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça, irmãos, novamente se tornaram manifestos. Atos de justiça, proclamando o atributo de Deus chamado justiça. Nós dedicamos a aula passada a dizer que se não for Deus para fazer justiça, e se Ele não fizer a justiça, e se os ímpios não pagarem pelos seus crimes que não foram pagos aqui nessa vida, não há justiça e Deus não é justo. Então a necessidade de haver justiça a gente falou na aula passada. Agora, irmãos, eu queria ver uma coisa com vocês, uma coisa teológica. Moisés e Jesus. Moisés e Jesus. Principalmente o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. Os irmãos sabem, Marcos escreveu para os romanos. Como é que a gente sabe que Marcos escreveu para os romanos? A quantidade de latinismos, de frases, de gírias do latim, que era a língua dos romanos, que tem no original de Marcos é grande. No curso lá do seminário a gente mostrou uma por uma, as moedas, que um chama denário, em Marcos chama quadrante, stater, que assim como no Brasil é real e nos Estados Unidos é dólar, para os gregos era denário, para os latinos era stater. Então Marcos é cheio de coisas em latim, onde ele não explica no original, quer dizer que quem estava lendo sabia. Ao mesmo tempo, irmão, Marcos traz várias palavras originais de Jesus. Efatá, talita cumi, Boanerges. Aí sempre que Marcos traz essas palavras do aramaico, ele diz: que significa? Quer dizer que o auditório dele não entendia aramaico, não. O auditório dele entendia latim. Quando ele escreve em latim, ele não diz o que significa. Você entendiam? Todas as vezes que Marcos cita uma palavra original de Jesus, ele explica que aquilo, quer dizer, que o auditório dele não entendia. Já Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja. Irmãos, no escrever para os judeus, a linha de Mateus, judeu vive de profecia, romano não sabia de profecia nenhuma, e os gregos também não. Quer caneta? Lá na secretaria tem uns 10, 5 pessoas. Olha lá, olha o tanto aqui, olha o tanto aqui. Aí, irmãos, veja bem, eu quero falar de você. Eu li uma obra chamada Teologia de Mateus, que eu quero explicar para você. Então, o trabalho de Mateus é mostrar
que em Jesus se cumprem as profecias. Uma principal delas é 18:16, né, Marcelinho? Você que achou aquele Deuteronômio 18:16, irmão? Ó, deixa eu achar aqui Deuteronômio 18:16 para você. Olha o que Moisés falou aqui, Deuteronômio 18, esse é o 16. Ó, irmão, 15, olha, presta atenção nessa profecia. Essa é das mais importantes profecias para o povo judeu. Moisés disse: Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, irmãos, o povo dizia assim, o povo esperava: olha, vai se levantar em algum tempo alguém semelhante a Moisés. Mateus faz questão de fazer, irmãos, muita semelhança entre Jesus e Moisés. Inclusive, me parece que é só Mateus que fala da matança das crianças, não é? Em Belém, Mateus. Quando Jesus nasce, o que aconteceu lá em Ramá? Matança de crianças. Quando Moisés nasceu, o que estava acontecendo com as crianças no Egito? Quem me diz? Quando Moisés nasceu, o que estava acontecendo com os meninos no Egito? Matança de criança. Presta atenção, irmão. Só que Mateus ele não é assim explícito. Moisés nasceu, havia matança de criança. Jesus nasce, tem matança de criança. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Moisés operou? Já que o primeiro milagre que Jesus operou. Moisés, Senhor, quando eu chegar lá, o povo não vai acreditar que sou eu. Senhor Moisés, joga o bordão na terra, virou uma cobra, pega pelo rabo e tudo. Aí diz assim, e disse mais, Senhor Moisés, mete a mão no peito. Isso com vocês. Moisés fez. Quando ele tirou a mão, estava o quê, irmão? Quem lembra? Leprosa. Lepra. Aí diz de novo, Moisés, põe de novo. Moisés tira, a lepra foi curada. Você sabe qual é o primeiro milagre que Mateus narra assim, logo em seguida ao Sermão do Monte, a cura do leproso. Primeiro, explicado, né? A cura do leproso. A gente tem aqui até uma listinha, irmão, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui, tem no livro, eu posso fazer outra aqui, ó. Irmãos, o Sermão do Monte. Jesus foi fazer o sermão, ele subiu onde? No monte. Moisés, para trazer a doutrina, ele foi buscar a doutrina onde? Em cima do monte. E Jesus, irmãos, em 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, ele cita o tempo inteiro Moisés. Foi dito aos antigos: não adulterarás. Moisés, eu porém digo. Foi dito. Jesus vai repetir: não matarás. Eu porém te digo. E aí, irmão, Jesus sentado e a coisa parece outra coisa. Jesus jejuou quantos dias? 40. E Moisés jejuou quantos dias? 40 e depois mais 40. Então, irmãos, deixa eu ver aqui a nossa listinha, olha. Agora, irmão, tem um especial aqui, irmãos, a transfiguração. A transfiguração de Moisés. Você sabe que Moisés transfigurou? Ou não? O que é a transfiguração de Jesus? O que aconteceu lá aqui nos 17, eu vou mostrar aqui para vocês a comparação das transfigurações. Olha, aqui eu não sei se aparece o texto para mim,
Rapaz, aqui, ó, só que está em inglês, eu vou ler para você. Ah, irmão, vamos ler aí, vamos ler. Alguém podia, por favor, abrir Êxodo, outro abre Mateus, outro abre Marcos, outro abre Lucas? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, irmão, lá no Apocalipse 15, eles estão cantando o cântico de Moisés no mar e o cântico do Cordeiro Jesus. Há um trabalho. Aí vem, qual é o sentido teológico disso, irmão? Vocês já ouviram essa pregação. Jesus está realizando um novo êxodo. Inclusive, é João que trabalha. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Ah, mas Moisés deu o pão do céu. Eu sou o pão do céu. O mesmo que Moisés fez, eu estou fazendo. Moisés deu para vocês um pão do céu, que come e apodrece, e eu agora dou um pão que quem comer vive para sempre. Até o milagre do maná é citado que Moisés fez. Então, Êxodo 24:16, aqui diz assim na minha Bíblia: e a glória de Jeová desceu sobre o monte Sinai, e as nuvens cobriram isso por 6 dias. Correto? Mateus 17:1. E depois de 6 dias, Jesus tomou Pedro e Tiago e João. Marcos diz, e depois de 6 dias, então, irmãos, os 6 dias, agora vê, numa alta montanha, lá em Êxodo 24:12 diz, Moisés sobe na montanha, e eu vou te entregar as tábuas da lei. 17:1, depois de 6 dias, Pedro levou-os para uma alta montanha. Marcos, alta montanha. Lucas, e aconteceu que depois de 8 dias, aí Lucas vai mais longe, depois dessas palavras, Jesus tomou e levou-os para uma montanha para orar. Aí diz assim, irmão, uma nuvem desceu sobre a montanha. Êxodo 24:15. E Moisés foi para a montanha, e a nuvem cobriu a montanha, e a glória de Jeová desceu sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu-a por 6 dias e tal. 17:5. Enquanto eles estavam falando, eis que uma nuvem brilhante, aqui é Jesus, desceu sobre eles, e uma voz que dizia, este é meu filho amado. Marcos, e veio uma nuvem do céu, e os cobriu, e veio uma voz. Lucas, enquanto ele dizia essas coisas, veio uma nuvem. Agora outra, uma voz fala do céu, lá em Êxodo, e a glória de Jeová desceu sobre o monte, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ele chamou Moisés no 7º dia. Aqui no 17:5, a voz dizia, este é o meu filho amado. Marcos, a voz dizia, este é o meu filho amado. Lucas dizia, as figuras central refletia a glória divina. Agora aqui Êxodo 34. E quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos estavam em suas mãos, e Moisés não sabia que a sua face brilhava. E ele Jesus foi transfigurado e a sua face brilhava. Marcos, e suas vestes se tornaram radiante, extremamente branca, como não existe outro. Lucas, e as suas vestes se tornaram brancas. Só Mateus é que diz que o rosto brilhava, assim como o rosto de Moisés. Quantas pessoas acompanharam Moisés no monte? E o Senhor disse para Moisés, Moisés, vai, você, Arão, Nadab e Abiú. Moisés, Arão, e aí diz aqui lá, Jesus, Pedro, Tiago e João. E as pessoas ficaram com medo. Lá no 34, as pessoas disseram, Moisés, não chega não chega aqui perto não. E no caso de Jesus, foi dito. E eles ficaram. Quem lê para mim em Mateus 17:6? Aí, vai lá.
Grande medo. A mesma coisa quando eles viram Moisés. E Marcos 9,6, quem lê? Por favor. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Assombrado. E Lucas 9,34. Muito bem, então irmãos, aqui veio o quadro. Então vejamos outras coisas aqui, só para acabar de inteirar. Muito bem, Moisés iniciou lá no Sinai uma aliança selada com sangue, a aliança do Sinai. Quando Jesus diz assim, esta é a nova aliança no meu sangue, ele está se referindo a qual antiga aliança? A de Moisés, com sangue, porque a aliança foi selada com sangue. Então, irmãos, quando a gente chega aqui, olha, a gente chega aqui, e eles estavam no mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Na pregação, na homilética, a gente diz isso. Egito, deserto e Canaã, terra que manda leite e mel. O êxodo que Jesus está realizando hoje, e é isso que está dizendo, irmão, Jesus é o novo Moisés, realizando um novo êxodo, com um novo tipo de aliança. Aí nós entendemos isso, irmão, desde a classe dos cordeirinhos. Hoje, Moisés tirou o povo do Egito geográfico, aquela região lá da África. Jesus hoje, quando nos tira do Egito, está dizendo que está tirando de quê? O Egito representa o quê? O mundo e o seu pecado. Então, irmãos, a mensagem é clara. Jesus não vem resgatar um povo para que esse povo continue no mundo e no pecado, porque se ele retirou, inclusive, irmãos, na noite em que o povo foi tirado, foi feito um derramamento de sangue, foi a Páscoa, e aquele sangue foi passado nos umbrais, e que Jesus é a Páscoa, era o sangue de Jesus. Mas aí, irmãos, o povo que saiu do Egito, entrou em Canaã, o povo inteiro. Essa é a mensagem. Nessa alegoria, qual é a situação da igreja? A igreja é um povo que foi redimido pelo sangue de Jesus, já foi retirada do mundo com o seu mundanismo e seu pecado, mas não entrou na glória ainda. E Coríntios 10 fala disso direto. Presta atenção com o que aconteceu com o povo no deserto. E aí em Coríntios 10 diz, quem está em pé, não diz quem está em pé, assim, quem pensa estar em pé, veja que não caia, porque daquela multidão só dois, quem foram? Josué e Calebe, o restante todo morreu no deserto. Morreu por quê, irmãos? Por que Josué e Calebe não morreram? Por que os outros morreram? Qual o motivo? Desobediência, uma coisa que Deus detesta, murmuração. Então, irmãos, a mensagem é essa. Agora, um dia, a gente tem o hino, eu não sei se é do cantor Cristão da harpa, quando o Jordão passarmos unidos, porque o povo só entrou em Canaã. A outra coisa, como se chamou o sucessor de Moisés? Qual era o nome dele?
Josué e Jesus tem diferença o nome, irmão? Não tem não, Josué e Jesus é o nome só. Só questão de pronúncia, Josué e Jesus é o mesmo nome, só fala. Sucessor de Moisés é Jesus. Até ali estava, né? Então, irmãos, o povo só entrou em Canaã com Josué. O povo não entrou em Canaã com Moisés, e nem Moisés entrou. E como é que foi que eles entraram em Canaã? Era a época da cheia. O rio Jordão, irmãos, o nome Jordão significa o que desce. A geografia da Palestina, irmãos, fala lá do Monte Hermon. Começa lá em cima, para cima da Galileia, o Monte Hermon, centenas de metros acima do nível do mar. Aí, irmãos, a geografia da Palestina é descendo. O rio Jordão, me parece, não sei se são 500 metros abaixo do nível do mar. E ele nasce lá no rio Hermon. Por natureza, ele é muito forte. E eles estavam na época da cheia. E aí o Senhor mandou, os sacerdotes puseram o pé na água. O que aconteceu com a água do Rio Jordão? Congelou. Congelou. E o povo passou e deixou as pedras lá no fundo do rio para servir de testemunho. Aí entraram em Canaã. E naquele ano comeram do fruto de Canaã. O simbolismo é esse, irmãos. Nós vamos entrar em Canaã, mas nós não entramos ainda. Por isso que a gente canta, quando o Jordão passarmos unidos, porque foi no Jordão que o povo entrou em Canaã, que é o nosso destino. Então, irmãos, essa interpretação é justa e ela... Ih, está desligado. A bateria está acabando, eu achei que esse negócio estava ligado, então não. Não pensei. Por que não está ligado? Vou botar o contato. Como é que eu faço? A bateria está acabando ali e ela está com mau contato. Ai, ai. Vai acabar. Não tem outra aqui não. Vou ver aqui se eu acho outra. Se essa aqui está ligada, não sei se está ligada. Vai acabar a bateria. Ligou. Amém, irmãos? Então, irmãos, são figuras para nós entendermos. É a nossa realidade. Agora aqui, irmãos, nós devemos cantar um cântico também. Porque igual Moisés e o povo que saiu do Egito, atravessou o deserto e entrou em Canaã, nós já fomos retirados do mundo. Quer dizer, a pergunta hoje é: você já saiu do mundo mesmo? Ou você só veio para a igreja de Deus? Essa é a pergunta, né? Então nós temos gente na igreja, pode ser eu, pode ser você, que está no deserto rumo a Canaã. Mas nós temos gente na igreja que está na igreja, mas está no Egito ainda. Essa pregação é bíblica. Ela é reforçada aqui, lá no céu. A gente vai ver esse cântico aqui do Coríntios. Eu gostaria, irmão, só para a gente poder concluir, de ver o cântico de Moisés. Vamos ver o cântico de Moisés? A gente vê o que foi que Moisés louvou a Deus lá. É Êxodo 15, né? 15. Vamos ver se é Êxodo 15. O cântico de Moisés. Já que nós estamos vendo o cântico de Moisés e do Cordeiro, eu estou fazendo uma ponte sobre as pessoas responsáveis pelo que se canta na igreja, o conteúdo, né? Então veja aqui o que Moisés canta. Primeiro eu canto ao Senhor. Eu não canto para a igreja botando doutrina na memória da igreja, não. Eu canto para o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Que a música da igreja não é para louvar a Deus, é para inculcar doutrinas, as mais diversas. Eu canto ao Senhor por quê, irmão? Porque Ele é triunfante. Eu canto os triunfos de Deus. É isso que eu canto. Lançou ao mar o cavalo,
O Senhor é a minha força, minha canção, minha salvação. Né? Então veja bem, irmão, Moisés, o canto de Moisés, Moisés cantava. Eu não sei que voz que Moisés teria lá no coral, Silei. Se Moisés disse que ele era manso, mas não disse que ele tinha voz fina não, né? Mas aqui, irmãos, Moisés cantando. E outra coisa, mas esse canto aqui é profético. Isso chama louvor profético. Moisés irrompe no hino que não existia. Ninguém tinha cantado antes. Ele irrompe ali profeticamente. E eu quero que os irmãos prestem atenção, que é louvando o Senhor, mesmo quando é sobre mim, mas não é sobre mim, é o Senhor que é a minha força, a minha canção. É o Deus de meu pai, o Senhor é guerreiro, seu nome é Jeová. Ele lançou ao mar os carros de guerra, os exércitos de Faraó. Melhor, águas profundas e cobriu. Senhor, tua mão direita, majestosa em poder. Senhor, tua mão direita que despedaça inimigo. No teu triunfo, Senhor, os teus adversários caem. O teu furor é flamejante. Pelo sopro das tuas narinas os mares se amontoam, águas turbulentas firmam-se como muralhas. É o que vai acontecer lá. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. E sei, irmãos, que Moisés também atravessou no fundo do mar, no Mar Vermelho. As águas amontoaram. E eu falei para vocês, os mergulhadores ali no Mar Vermelho hoje, tem fotos. Lá no fundo do Mar Vermelho hoje, rodas de carruagem, lanças, capacetes, está lá. Quem duvidar está lá. Está lá, né? Muito bem. O inimigo gloriava, mas o Senhor enviou o seu sopro. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Lembra lá no canto de Moisés no Apocalipse? A pergunta de Moisés: Senhor, quem entre os deuses é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Ó irmão, majestoso em santidade, o atributo de Deus, terrível em feitos, autor de maravilhas, estende tua mão direita até, com o teu amor conduzes o povo, atributo do amor, com a tua força, atributo da força. As nações ouvem, estremecem, a Filistia, Edom, Moabe, os povos de Canaã ficam aterrorizados. Aleluia, vai indo, irmão. Amém? Tem outro lugar que tem também outro canto de Moisés, acho que no Deuteronômio 32 tem outro canto de Moisés. Mas enfim, irmãos, a palavra deixa claro para nós, nessa alegoria, aquilo que Moisés fez é o mesmo que Jesus está fazendo, mas num nível espiritual. O mesmo êxodo, dando o pão do céu para a gente comer. Para quem gosta, né? Sabe que vem, vai ter ceia. O pão do céu é Jesus, não é o pão da ceia. E não pode dizer que ali quando João fala do pão, está falando do pão da ceia. Porém, é no outro sábado ainda. Tem 15 dias para preparar, né, pastor Antônio? Tem 15 dias, né? Porém, irmãos, como na Bíblia diz que haverá uma ceia nas bodas do Cordeiro, eu me pergunto, aí a pessoa que quer comer pão no céu, mas não quer comer na terra, é porque não gosta. Se ele não gosta de comer aqui na terra, como é que ele vai querer comer no céu? Se ele não gosta, né? Amém, irmãos? Foi boa essa alegoria. O Apocalipse vem juntando essa questão toda, vem trazendo todas essas doutrinas para nós. Aleluia! Nosso tempo terminou por hoje. À noite temos o culto dirigido pelos jovens, 7 horas, ao que tudo indica, com alguma chuva, mas louvado seja Deus pela chuva, né? Tem outros avisos? Então, Jaime, irmão começou, irmão termina. Amém? Oramos.